Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo começa a votar se Justiça Eleitoral pode julgar crimes conexos com os eleitorais, como os da Lava Jato. Até agora, 3 ministros votaram. A repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E é exatamente isso. Até o momento aí já tivemos o voto de 3 ministros em relação a este caso, que tem como pano de fundo o inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o deputado federal Pedro Paulo. As investigações, elas têm como base delação premiada de ex-executivos da Odebrecht. Segundo os delatores, Pedro Paulo teria recebido 3 milhões de reais na campanha de 2010 e outros valores na campanha de 2014. E Paes teria, então, atuado aí como intermediador dessas negociações. E ainda, segundo os delatores, Eduardo Paes teria recebido 15 milhões de reais para a campanha de reeleição em 2012. Em troca, ele favoreceria, então, a empreiteira em contratos relacionados às Olimpíadas de 2016. Eles, então, foram acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Vamos acompanhar agora na reportagem como começou o julgamento. Raquel Dodge, procuradora-geral da República, foi a autora do pedido para que o STF defina onde devem ser julgados crimes como falsidade ideológica eleitoral, conhecido como Caixa 2, quando há outros delitos correlatos, como corrupção. Ela defendeu que esses casos devem permanecer na justiça comum, por envolver crimes complexos federais. A competência criminal da Justiça Federal é material e, por isso, ela é absoluta. Não pode haver a reunião de crimes eleitorais e crimes federais conexos na Justiça Federal. Por outro lado, os advogados de Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo defenderam que, por se tratar de denúncias envolvendo as eleições, a Justiça Eleitoral seria competente para seguir com as investigações. Ricardo Nunes chegou a citar críticas de procuradores do Ministério Público contra a capacidade da Justiça Eleitoral julgar esses casos. Este procurador da República, neste mesmo lamentável artigo, diz o seguinte, arrematando, abre aspas: a Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de juízes e promotores, mas sim membros de primeira instância transitórios. E a composição dos tribunais eleitorais é feita por magistrados 100% provenientes de indicações políticas. Fecha aspas. Esse discurso... Qual o nome desse procurador, por favor? Diante do relato do advogado, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, saiu em defesa da Justiça Eleitoral e anunciou que vai acionar o Conselho do Ministério Público para que avalie as declarações. Todos nós ou integramos ou estamos em exercício no Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral é motivo de orgulho nacional das instituições que melhor funcionam no país. Já sobre o pedido da PGR, o relator, ministro Marco Aurélio, foi o primeiro a votar. Ele disse que a Constituição determina que esses casos devem ficar na Justiça Especializada, ou seja, a eleitoral. Sobre a investigação contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, ele votou para enviar os delitos ocorridos em 2010 e 2012 para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. E o de 2014 permanece na Corte. Afastam, no caso, a competência da Justiça Comum federal ou estadual e, ante a conexão, implica a configuração em relação a todos os delitos da competência da Justiça Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes primeiro defendeu a competência da Justiça Eleitoral. Não existe, senhor presidente, e algumas pessoas ainda não entenderam, não existe salvadores da pátria, não existe vigilantes mascarados. Em seguida, seguiu o relator. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Até agora, 3 ministros votaram. Após um intervalo, apenas o ministro Edson Fachin, que abriu divergência. Ele acabou abrindo divergência em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, relator, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Edson Fachin, toda essa discussão para saber se os processos que investigam crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e o crime de falsidade ideológica eleitoral devem ser julgados todos
pelo juiz da Justiça Federal ou da Justiça Eleitoral. Essa é a grande discussão nesse recurso trazido pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Edson Fachin entendeu, ao contrário do relator, que nos casos de crime eleitoral, de falsidade ideológica eleitoral, esses sim devem ir para a Justiça Eleitoral. Mas que a própria Constituição determina que o crime de evasão de divisas deve ser da competência da Justiça Federal e que, portanto, tem que haver um desmembramento do processo para que, junto com o crime de evasão de divisas, sejam também apurados os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, nesse caso todos perante a Justiça Federal. E ao contrário do que o relator teria determinado também, para se manter aqui no Supremo Tribunal Federal as investigações acerca dos fatos envolvendo os fatos de 2014, nesse ponto ele também divergiu, o ministro Edson Fachin, para determinar a baixa dos autos para que a Justiça Federal do Rio de Janeiro possa apurar essas investigações. Mas o julgamento ainda não terminou. O ministro Dias Toffoli, no início da sessão de hoje, disse que esse seria o tema durante toda a tarde de julgamentos e como apenas 3 ministros votaram, esse recurso deve ser a pauta logo no início da sessão plenária de amanhã, na quinta-feira. Então, o julgamento deve ser retomado amanhã, logo no início da tarde. Obrigada, Karina, pela participação. Você volta amanhã, né? Volta amanhã. Até amanhã.